Freud Academy. Boas-vindas a mais uma aula da Freud Academy. Bom, a nossa explicação de hoje parte de uma premissa fascinante. A mente humana não é, nem de longe, uma unidade simples. Na verdade, ela opera em múltiplos níveis, totalmente ocultos. E essa é a essência da primeira tópica de Sigmund Freud. Sabe aquele modelo revolucionário que mudou para sempre a forma como a gente entende o comportamento humano? Pois é, o que a gente acha que sabe sobre os nossos próprios desejos normalmente é só a ponta do iceberg. Para estruturar bem o nosso roteiro de hoje, a gente vai passar direto por 6 pontos essenciais. São eles: a mente oculta, o palácio psíquico, prazer e realidade, censura e recalque, o retorno do recalcado e, fechando a conta, a escuta clínica. Então, começando pelo número 1, a mente oculta de Freud. Lá nos idos de 1900, Freud sacou uma coisa genial. Uma parte gigantesca e super decisiva da nossa vida psíquica existe totalmente fora da consciência, agindo ali literalmente nas sombras. E olha, essa parte oculta não é só um depósito velho de memórias passivas, tá? Muito pelo contrário, ela é uma força superativa que continua produzindo efeitos reais na vida de qualquer pessoa, o tempo todo. É ela que guia desde aquelas escolhas mais simples do dia a dia até aquelas repetições de comportamentos destrutivos que a gente não consegue explicar racionalmente. Então, para entender como essa força gigante atua, a gente precisa mapear a arquitetura desse aparelho psicológico. O que nos traz ao tópico 2, o palácio psíquico. Fica bem mais fácil se a gente imaginar a mente humana como um edifício imponente, com 3 andares. Lá no andar mais alto a gente tem o consciente, é aquele andar super iluminado do palácio, a área visível e de fácil acesso. É ele que gerencia os pensamentos atuais, a percepção clara da realidade e, claro, a nossa capacidade crítica de julgamento. É exatamente aí que a lógica funciona. Sabe quando a gente freia um impulso no ambiente social porque reconhece na hora as consequências daquilo? Então, esse é o consciente trabalhando. É o nosso contato direto com o mundo externo. Agora, descendo um lance de escadas, a gente chega numa sala intermediária, o pré-consciente. Esse espaço é tipo uma zona de passagem, um filtro, uma verdadeira sala de espera da consciência. Os conteúdos que estão ali não estão no foco imediato do pensamento, mas com um pouquinho de esforço e atenção, a gente consegue trazer à luz. E é genial pensar nessa função de filtro. Imagina que alguém sinta uma raiva profunda e inaceitável de uma pessoa muito próxima. O pré-consciente entra em ação para dar aquela suavizada no impacto. Assim, o sentimento que finalmente chega lá no andar iluminado vira só uma decepção. Ou seja, o conteúdo agressivo foi filtrado para poder ser tolerado. E aí, a gente desce para o porão. Profundo, escuro, o inconsciente. Esse nível subterrâneo é onde ficam guardados as 7 chaves, os desejos, as fantasias, lembranças traumáticas e impulsos que a sociedade, ou a própria moral da pessoa, consideram inaceitáveis. E o mais louco de tudo isso, a lógica formal simplesmente não existe aqui. O tempo para. É sério. Um desejo infantil que foi reprimido continua tão forte e urgente décadas depois como se tivesse nascido hoje. É um ambiente totalmente sem lógica, governado por símbolos e que busca incansavelmente uma única coisa: satisfação imediata. E isso nos leva direto ao nosso tópico 3, princípio do prazer e realidade. É aqui que acontece o conflito brutal que governa as nossas ações. De um lado da corda, a gente tem o princípio do prazer, o rei do inconsciente, que só quer saber de satisfação irrestrita. Ele não quer saber se é possível, se é adequado ou moralmente aceito. A missão dele é simplesmente descarregar a atenção e obter prazer, tipo agora. Mas, do outro lado, puxando a corda num sentido contrário, vem o princípio da realidade. Operado pelo consciente, ele obriga a gente a se adaptar ao mundo externo. Ele impõe os limites e diz: olha, viver em sociedade exige abrir mão de algumas coisas e adiar outras. É um cabo de guerra que não acaba nunca, a urgência cega do desejo colidindo de frente com os rígidos muros da civilização. Tópico 4. Censura e recalque. Os nossos seguranças internos. Eles são fundamentais para impedir que esse palácio psíquico entre em colapso. E esse mecanismo de defesa funciona em 4 passos básicos. Passo 1. Surge aquele desejo ou impulso inaceitável. Passo 2. A censura psíquica entra em cena rapidinho como uma barreira de segurança para não deixar essa ideia chegar na consciência limpa. Aí vem o passo 3. O recalque acontece, empurrando e trancando esse conteúdo de volta lá no porão do inconsciente. Só que o passo 4 é a grande chave da questão.
Esse conteúdo reprimido nunca, jamais é destruído. Ele só foi escondido da vista, mas continua lá embaixo, borbulhando, superativo, só procurando uma brechinha para escapar. O que prepara o terreno perfeitamente para o tópico 5, o retorno do recalcado. Como a repressão nunca é 100% perfeita e o porão não é totalmente blindado, o inconsciente sempre dá um jeito de vazar. Ele é astuto. Primeiro, através dos sonhos, onde os desejos proibidos ganham vida, usando imagens super simbólicas e deformadas. Segundo, nos atos falhos. Sabe aquele esquecimento do nada de um nome ou uma palavra que a gente troca sem querer no meio da frase? Pois é, isso acaba escancarando uma intenção verdadeira que estava escondida. E por último, os sintomas neuróticos. Imagina aquela agressividade reprimida contra um familiar que a gente comentou. Como sentir isso é proibido, a tensão escapa na forma de uma fobia incapacitante, uma crise de ansiedade terrível ou até em dores físicas que não têm a menor explicação médica. E assim chegamos ao último ponto, o tópico 6, a escuta clínica. Antes de entrar na abordagem clínica em si, é legal a gente ancorar isso tudo fazendo um resumo dos sistemas. Dá uma revisada rápida em como os 3 níveis se organizam. O inconsciente lá no fundo, guardando desejos de um jeito atemporal, simbólico e guiado só pelo prazer. O pré-consciente atuando ali no meio como um filtro lógico e acessível. E o consciente no topo, lidando com a realidade com todo o seu senso crítico. Entender essa fluidez e as regras de cada um desses sistemas é basicamente o que sustenta o sucesso de qualquer interpretação psicanalítica. E na clínica, a perspectiva sobre a dor muda completamente. Um sintoma não é visto só como um incômodo sem sentido que a gente tem que apagar correndo. Não. O sintoma tem uma lógica inconsciente muito poderosa. Ele é uma mensagem disfarçada. Então, quando alguém relata uma angústia profunda, a escuta clínica não tenta só tapar o buraco daquele sintoma, mas sim ouvir com muita atenção o que ele está tentando dizer. A grande sacada é descobrir qual conflito antigo ou qual memória está ali batendo na porta do porão querendo sair. Freud Academy.